Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 ao 17. Quero apropriar-me das palavras do apóstolo Paulo, tomá-las como se fossem as minhas. Evidentemente que as experiências que Paulo viveu, em pouco ou nada tem a ver com aquilo que eu vivi no processo de transformação e de conversão, mas, por outro lado, também há muito que nos une em termos de experiência no Evangelho, no chamado, na vocação, e especialmente na experiência de transformação por meio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, encorajando diante da tarefa que ele recebeu, diante da missão que ele tinha de ser pastor de ovelhas. O apóstolo Paulo era um plantador de igrejas, era um pastor itinerante, tinha, na verdade, não um rebanho específico, mas tinha uma igreja inteira espalhada por todo o continente, fosse na Palestina, fosse na Europa e até mesmo no norte da África e ali o sudoeste da Ásia. O apóstolo Paulo tinha milhares e milhares de ovelhas espalhadas por vários lugares. E por onde ele passava, ele deixava alguém como se fosse ele, para cuidar do rebanho, para cuidar das pessoas, para zelar pela igreja, para fazer a obra continuar. E este texto, nessa semana que passou, ao lê-lo, pensei comigo, esse texto me representa, esse texto expressa o meu sentimento, esse texto diz tudo o que eu poderia dizer com o diferencial. Não sou eu quem está dizendo, mas é a palavra de Deus, pela sua autoridade, que diz o que um pastor deve ter no seu coração como razões e motivações para o cumprimento do ministério pastoral. É verdade que as duas cartas de Paulo a Timóteo e também a carta que ele escreveu ao jovem pastor Tito, conhecidas como epístolas pastorais, têm do início ao fim muito a ensinar, muito a encorajar, muito a admoestar e a advertir os pastores. Mas em especial este trecho do capítulo 1, dos versos 12 a 17, em que o apóstolo Paulo expressa a sua alegria e a sua gratidão no ministério pastoral, é o que, de muitas maneiras, é o que eu também posso dizer nesta manhã e compartilhar com você, meu rebanho, minha ovelha, diante do desafio, diante da responsabilidade de também pastorear pastores. Irmãos, viram aqui a fila de pastores que está conosco, e isso desafia o ministério pastoral, porque Deus me deu então o privilégio e a responsabilidade de zelar e cuidar daqueles que ao longo de toda a vida também zelaram e cuidaram de pessoas, que conhecem a Bíblia até mais do que eu, tenho certeza disso. Ser pastor de professores de Bíblia, como o pastor Wilson, que é professor de grego, né? No ano passado tínhamos aqui o pastor Mark Ellis, que ainda é membro de nossa igreja, está vivendo este ano sabático lá nos Estados Unidos, mas que é doutor em várias áreas do conhecimento bíblico, fala o grego como muitos de nós falamos o inglês, não é? Conhece a Bíblia e lê nos originais como muitos de nós, e ele se assenta no primeiro banco para se oferecer para ser cuidado, para ser pastoreado, numa atitude de extrema humildade, de serviço e de cooperação no ministério pastoral. Ser pastor de homens corajosos como o pastor Aydre e pastor Fabrício, que plantaram igrejas, que começaram com igrejas pequenas, em lugares áridos como o interior do estado de Minas Gerais, não é? Pastorear homens corajosos e valentes como o pastor Marcos, pastor Pedro, que têm experiências de vida. Isso torna o ministério pastoral que Deus colocou em minhas mãos algo extremamente desafiador. E cuidar de você e sua família nas suas agruras, nos seus dilemas. Muitas vezes ser procurado no gabinete para oferecer alguma resposta, alguma esperança diante dos dilemas da vida, para os quais nem eu mesmo sei o que dizer muitas vezes. Mas o desafio de encontrar na palavra de Deus as respostas, a direção, o conforto, e não aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que Deus tem para nos dizer. Por isso eu digo como o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 17, quando ele afirma assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério.
A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Queridos, como eu disse ao longo desta semana, logo no início dela, quando eu me deparei com esse texto em minha leitura diária, eu louvei ao Senhor porque essas palavras expressam exatamente aquilo que vai em meu coração para celebrar com você o que hoje chamamos de o Dia do Pastor. Mas por mais clichê que possa parecer, e como eu disse num testemunho que escrevi na noite de ontem para hoje, quase na madrugada, e publiquei nas minhas redes sociais, o sentido de ser pastor não é ser lembrado apenas num dia, mas é aquilo que fazemos todos os dias e muitas vezes coisas que poucas pessoas veem ou sabem, mas não fazemos para dar publicidade, fazemos apenas com o único objetivo de cumprir aquilo para o que fomos chamados. E esta passagem o apóstolo Paulo inicia com um cântico, um verdadeiro cântico de louvor e adoração. Parece que Paulo está triunfante, não pela vaidade daquilo que ele faz, mas ao contrário, no contraste preciso da grandeza da tarefa e a pequenez da sua experiência, a santidade da missão e a incapacidade dele de tornar-se santo pelo seu pecado natural. E Paulo então diz: eu agradeço, talvez a sua versão tenha essa expressão, eu agradeço a Deus pela honra de ter sido escolhido. Queridos, o apóstolo Paulo enumera nesse texto que lemos 4 razões pelas quais ele vê o ministério pastoral como um motivo de gratidão. Em meio aos desafios, em meio às tarefas, em meio a muitas agendas, e certamente Paulo tinha muito mais dificuldade do que eu tenho hoje. Paulo não contava com telefone celular, Paulo não contava com e-mail, Paulo não contava com carro pastoral oferecido pela igreja para cumprir a sua missão. Paulo era um peregrino, e Paulo tinha apenas na sua mão um pedaço de pergaminho ou um papiro e uma pena e alguém ao seu lado para ajudá-lo a fazer com que aquilo que ele cria, aquilo pelo que ele vivia, não só fosse falado, mas também escrito e enviado. E viagens que levavam semanas, mensagens que levavam dias para serem entregues aos seus destinatários. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, o nosso contato tão mais próximo, tão mais rápido, tão imediato. Sabemos instantaneamente quando alguém querido faleceu. Sabemos instantaneamente como está o estado de saúde de alguém internado. Podemos estar presentes muitas vezes por uma mensagem de texto, por uma imagem, por uma foto, por um vídeo. Podemos fazer chegar a milhares e milhares de pessoas o nosso pensamento e a nossa mensagem. Ao longo dessa semana, eu ainda estou perplexo com os ecos de uma coisa tão simples, mas tão efetiva que fizemos para os juniores, que foi aquele vídeo da mensagem da noite, e já alcançamos milhares e milhares de pessoas em nosso país, porque um vai compartilhando com o outro, um vai compartilhando com o outro, e tenho recebido retornos que eu estou ministrando a palavra em lugares onde eu nunca fui fisicamente. Eu estou falando do amor de Deus para pessoas com quem eu nunca estive presente. Há pessoas de quem eu nem sei o nome sequer. Em uma comparação muito parca, muito singela, é quase o que o apóstolo Paulo levou 2000 anos para fazer com que as cartas dele chegassem até nós hoje. Hoje se faz isso instantaneamente por meio da informática e do computador. O nosso pensamento, os nossos valores, a nossa fé, a nossa visão, o nosso entendimento das coisas sagradas e acerca do reino de Deus chegam a lugares que você nem imagina.
E Paulo, olhando para a sua condição de escolhido, de chamado, ele primeiro diz: eu agradeço porque não fui eu quem escolhi, mas sim fui escolhido. No versículo 12, o apóstolo Paulo começa dizendo: ele me convidou, ele me chamou, ele me escolheu. Paulo agradece pelo fato de que ele não seria capaz, pelo seu estado decaído, pelas suas limitações, ele nunca seria capaz de por si só desviar-se do caminho da destruição. Mas Jesus pôs a mão sobre a vida dele, o levantou e disse: eu quero você comigo. É como se Jesus tivesse detido os passos do apóstolo Paulo. Como eu disse na oração há pouco, e este é o meu sentimento, Deus interrompeu os nossos planos. Você que é minha ovelha sabe, eu tinha em meu coração muitos sonhos, muitos planos de juventude, tinha ideais em mente, terminar a minha faculdade, ser um engenheiro bem-sucedido. Mas literalmente Deus nos trava o caminho, Deus nos interrompe a caminhada, Deus nos detém nos nossos planos, para que sejam os planos dele cumpridos em nós. Paulo entende que até o caminho para Damasco, como diz o livro de Atos, Paulo olha para trás e diz: eu estava desperdiçando a minha vida. E seja qual for o chamado, seja qual for a vocação, seja qual for a nossa presença no corpo de Cristo, não só na figura da liderança pastoral, mas você como membro do corpo de Cristo, se você não compreende o papel que você tem nesta obra, você está literalmente desperdiçando a sua vida. E Paulo então, olhando para este contraste, olhando para o marco divisório da sua vida, ele diz: eu agradeço a Deus, porque Ele me escolheu. Eu não seria capaz de escolhê-lo. O que eu fazia era destruição. Eu matava. Inclusive estava disposto naquela época a morrer pelo que eu acreditava, defender a minha religião, defender os meus líderes, defender a minha crença, defender os meus ritos. Eu matava tantos cristãos quanto estavam diante de mim, dizia Paulo, e fazia isso sem qualquer peso na consciência. O meu plano de vida era viver por um propósito do meu coração. Até que então Jesus interrompe a sua caminhada e ele diz: ele me escolheu. Nós precisamos nutrir em nosso coração esse sentimento de gratidão. O triunfo da graça de Deus é que nós não seríamos capazes de por nós mesmos escolhermos o caminho da salvação. Mas foi Cristo quem revelou primeiramente a sua graça. Foi Ele quem tocou-nos, foi Ele quem abraçou-nos, foi Ele quem em algum momento interrompeu a nossa trajetória para dizer: eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar, eu quero dar significado. Paulo foi tirado do caminho da destruição, dos outros e de si mesmo, para ser trazido para um caminho de salvação. Perceba que no contexto desses versículos que lemos, esses 6 versículos que lemos, o apóstolo Paulo enfatiza que o chamado dele foi para a salvação de si próprio e dos outros. A preocupação do apóstolo Paulo no exercício do seu ministério é anunciar a salvação por meio exclusivamente de Jesus Cristo. Então Paulo agradece-lhe em primeiro lugar: obrigado, porque eu fui escolhido. Uma gratidão humilde e submissa, tão somente reconhecendo que nós mesmos não somos capazes de determinar quando, onde ou para onde os nossos planos nos levarão com sucesso. Mas submissos ao Senhor, reconhecemos que tudo que somos e o que temos foi porque em algum momento Ele interferiu na nossa caminhada, Ele interveio nos nossos planos e Ele então nos trouxe para os planos perfeitos que são os seus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo agradece, e ele deixa isso muito claro no texto, porque ele confiou. O apóstolo Paulo agradece a Deus porque Jesus confiou a ele este ministério. Para Paulo, na sua cosmovisão e até ainda na sua percepção de quem ele era, no contexto da sua crença judaica, e agora amando a Jesus, servindo a Jesus,
Paulo diz: eu não só fui perdoado, mas Jesus confiou em mim a tarefa de revelá-lo ao mundo. Paulo vê-se como alguém indigno. Paulo vê-se como alguém imerecedor. Paulo se vê como alguém absolutamente incapaz. Paulo então olha para a sua condição de pastor de pessoas. Paulo olha para a responsabilidade que tem de falar como profeta. Paulo olha para a oportunidade de servir aos outros, cuidando, encorajando, apacentando, animando, confortando, amando. E Paulo fala assim: eu não era digno disso. Mas, como diz o versículo 12, ele viu em mim algo que pudesse fazer isto se tornar realidade. É confiança. Paulo então olha para si próprio e diz: eu agradeço a Deus, porque Ele viu em mim o que eu nunca poderia ter visto. Queridos, o apóstolo Paulo me ensina que o ministério pastoral não acontece por aquilo que nós mesmos vemos em nós. Nós corremos o risco, nós somos muito tendentes a confiar demais nas nossas capacidades, na habilidade da oratória, na estratégia do raciocínio, nas boas saídas diante de conflitos ou decisões. Mas o apóstolo Paulo diz: eu por mim mesmo nunca seria capaz de fazer o que faço, de ser o que sou. Mas ele olha para Jesus e diz: eu agradeço, porque Ele viu em mim alguma coisa. Ele confiou em mim de alguma maneira. Isso faz com que a observância, a atenção, o cuidado consigo mesmo, para nós pastores, mantenha-nos alertas. Porque ao primeiro passo de autoconfiança, na primeira atitude de autopromoção, na primeira atitude de independência, nós estamos a um passo apenas de uma queda, do abismo da destruição. Por isso o apóstolo Paulo olha para Jesus e diz: eu não sei o que Ele viu em mim, mas se Ele viu, eu quero fazer com excelência. A terceira razão pela qual Paulo agradece é porque ele não apenas foi escolhido, não apenas porque Jesus confiou a ele, mas também porque o designou. Ou seja, o atribuiu. Nós devemos ser muito cuidadosos em assinalar aquilo que Paulo estava percebendo para o que foi designado. Ele não foi designado para exercer poder sobre as pessoas. Ele não foi designado para ser um líder de um grande conglomerado. Ele não foi designado para enriquecer às custas da fé alheia. Paulo diz que ele foi designado para servir ao Senhor. O texto que lemos deixa claro que esta designação, este chamamento, esta atribuição e esta confiança não tem nada a ver comigo mesmo, mas tem essencialmente a ver com os outros. Ele me designou para servi-lo. Paulo nunca podia ter em mente honras. Paulo nunca poderia ter em mente prestígio. Paulo não deveria ter em mente, em hipótese alguma, autoridade ou uma liderança exercida dentro da igreja por meio da dominação, mas sim autoridade e liderança reconhecida por meio do serviço. E Paulo sabia que a glória do ministério reside exclusivamente numa atitude de fui salvo e salvo para servir. Paulo agradece a Deus então, portanto, ter sido escolhido. Paulo agradece a Deus como pastor por ter sido a ele confiada a tarefa da missão. Paulo agradece a Deus por ter sido designado para o serviço. E por último, Paulo agradece a Deus porque o poder nunca foi das suas próprias mãos. Paulo olha para si mesmo, e você viu isso no texto que lemos: eu sou o pior dos pecadores. Paulo olha para a sua condição, e ele certamente tem na sua mente o tempo todo a visão do seu passado. Mas as suas percepções não ficaram no passado. É algo que ele traz consigo constantemente para lembrar-lhe, para realçar na sua mente, na sua visão,
que nem ele nem ninguém, por si mesmos, seriam dignos de tão grande, tão excelente tarefa. Paulo olha para si e ele não tem também dúvida em afirmar e dizer: eu fiz coisas terríveis, eu matei, eu persegui, eu destruí. E certo autor chama a atenção para o fato de que, quando Paulo fala do seu pecado, ele usa uma expressão em grego que, na tradução completa e poética, é algo semelhante a: fiz o que fiz sabendo que estava fazendo, e na época isso não tinha qualquer peso na minha consciência. Ou seja, eu fazia o mal deliberadamente, e isso me dava alegria. Paulo então fala assim: se havia alguém digno de morte e de desprezo, este alguém era eu. Mas agora Paulo olha para a transformação que Jesus Cristo havia feito em sua vida. Mas Paulo não perdeu a dimensão do passado e ele afirma: porque eu ainda sou o pior dos pecadores. Hoje transformado, hoje salvo, mas de forma alguma posso permitir que o orgulho, a soberba, a vaidade sobrepujem a graça de Deus que me mantém salvo, mesmo sendo eu quem sou, independentemente do que tenha feito. Paulo ressalta que é o poder de Jesus. Paulo nunca poderia dizer, e nenhum de nós pode dizer: olha o que eu tenho feito. E quantas vezes nós somos tentados a isso? Quantas vezes somos levados pelas honras, pelo carinho, muitas vezes até pelas boas intenções, a pensar que nós temos algum mérito, que nós temos algum proveito pessoal e próprio nisso. Mas Paulo poderia dizer: olha o que eu tenho feito, mas ao invés disso, ele diz, e esse é o testemunho dele nesses textos: olha o que Cristo me capacitou a fazer. Olha o que faço por meio de Jesus. Olhem o que Deus é poderoso para fazer na vida daqueles que creem nele. O ministério pastoral deve nos fazer entender que ninguém é suficientemente bom, ninguém é suficientemente forte, ninguém é suficientemente perfeito, ninguém é suficientemente puro, ninguém é suficientemente sábio para ser servo de Cristo por si próprio. Mas aquele que se entrega a Jesus e entrega-se ao serviço a Jesus, este nunca fará nada pelo seu próprio poder, mas sim pelo poder de Jesus. Portanto, com o apóstolo Paulo, aquele que vê no ministério pastoral um grande privilégio, sabe que este privilégio advém porque fomos escolhidos, advém do fato de que ele confiou a nós uma tarefa que é excelente, ele colocou em nossas mãos uma designação para servir acima de tudo. E quando amamos o ministério pastoral, temos em mente sempre, de forma muito clara, que é o poder de Jesus que se manifesta e que se realiza em nós. E por que Paulo faz tanta ênfase nessa sua gratidão ao seu pecado, à sua fragilidade? Por último, 3 afirmações importantes. Lembrar que sou pecador, lembrar que ninguém é suficientemente puro, forte, sábio, inteligente, a ponto de por si só dar conta do ministério pastoral. Lembrar todos os dias o quão suscetível a falhas, a frustrações, a cansaço, a erro. Lembrar todos os dias o quão pecador eu também sou, como o apóstolo Paulo diz, e ele não tem meias palavras para dizer de todos: eu sou o pior. Isso nos faz afirmar algumas coisas importantes. Primeiro, que lembrar que eu sou pecador é o remédio para me livrar do orgulho. E o que eu tenho visto ao longo desses 21 anos de ministério pastoral e 44 anos de vivência no meio do ministério pastoral, porque tenho a alegria e na minha gratidão também de dizer e compartilhar que, como neto de pastor e filho de pastor, pastores honrosos, pastores íntegros, pastores que na minha história de vida estão terminando a carreira como meu pai ou meu avô, que já terminou há alguns anos, sem que nada se tenha dito acerca da sua integridade, do seu caráter e da sua autoridade ministerial, mas me ensinaram que todas as vezes em que eu me orgulho de alguma coisa, eu caio. E lembrar que sou pecador, como o apóstolo Paulo me ensinou, me faz lembrar que não há nada mais destrutivo do que a vaidade e o orgulho
na vida de uma liderança pastoral. Por isso, Paulo nunca queria esquecer o quão pecador ele era. Porque lembrar que somos pecadores nos dá um pouco mais de segurança diante das atitudes tão destrutivas como o orgulho e a vaidade. Lembrar que somos pecadores também nos faz manter viva a atitude de gratidão. Nada do que sou, nada do que seria, nada do que faço, seria ou faria se não fosse a graça de Jesus sobre mim. Lembrar aquilo do que fomos livres, libertos. Lembrar do quanto fomos perdoados. Lembrar o que seríamos se não fosse a graça de Jesus é a forma de mantermos-nos acordados constantemente. Para subir aquelas escadas, para assumir este lugar, para sentar no gabinete, para visitar você no hospital e para ir onde for preciso ir, para lembrar e saber que nada disso seria possível se não fosse a graça de Jesus. Portanto, eu agradeço a Deus o privilégio de ter sido alcançado pela graça, porque somente esta graça é que me tornou apto para exercer este ministério. O apóstolo Paulo também me faz entender que quando lembramos do nosso pecado, isso me leva a uma disciplina, a uma autodisciplina e a um esforço diário para ser melhor do que antes. Ao longo do ministério pastoral, muitas experiências me ensinaram, algumas vezes com lágrimas, algumas vezes com raiva por perceber as minhas limitações, com raiva de mim mesmo por perceber as minhas incapacidades, as minhas contradições, a raiva muitas vezes de perceber o quão limitado eu sou. E é quando então eu me lembro que sou pecador, e é quando então sou motivado a esforçar-me para fazer mais e melhor, para, se caído estiver, levantar-me e fazer melhor para o meu Deus. A lembrança de que o pecado deve ser a nossa motivação principal para esforçar-me para ser melhor e mais, todos os dias, por amor a Jesus. E por último, lembrar do pecado que tenho, do pecador que sou. Isso me faz, como pastor, lembrar que eu estou destinado a ser para todos vocês um referencial desta graça. É ter a coragem de, como disse o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não é orgulho e nem vaidade. É apenas fazer com que vocês nunca se esqueçam de que este homem que fala daqui é tão pecador quanto você, mas que isso estimule você a acreditar que Deus quer fazer em você muito mais do que você imagina. É saber que o pecado do qual eu fui perdoado por Jesus é também a graça de Jesus que superabunda na sua vida, que abunda sobre você, que enriquece você, que transborda de você. É dizer o tempo todo: olhem o que Cristo fez comigo, olhem o que Ele pode fazer por mim. E isto me deixar alerta e consciente de que o ministério pastoral, muito mais do que honras humanas, é a honra divina. Muito mais do que o reconhecimento dos homens, é o privilégio do merecimento pelo qual Jesus me chamou. É saber que no final de tudo, ainda há esperança para todas as pessoas de serem salvas por Jesus. Portanto, como apóstolo Paulo, nesta manhã, junto com você, minha igreja, eu também quero agradecer a Deus, porque Ele me escolheu. Não sei exatamente tudo o que Ele viu, além de ter visto um pecador, mas por isso eu sou grato a Deus e ao Senhor por ter me feito seu pastor neste dia, e por quanto tempo Ele assim nos mantiver, de tal maneira que no nosso relacionamento, nesta nossa caminhada, tudo converja numa única glória: a graça de Deus sobre nós. Eu e você crescendo, eu e você amadurecendo, eu e você vivendo a alegria do serviço ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor. Eu digo como o apóstolo Paulo, teu servo. Obrigado, Senhor, por Tu nos teres escolhido, nos teres designado, nos teres perdoado e nos teres também dado poder que vem de Ti para exercer aquilo que por nós mesmos não exerceríamos, para fazer aquilo que por nós mesmos nunca seríamos capazes de fazer.
mas pelo poder que opera em nós. O Senhor nos dá o privilégio e a alegria de abençoar o teu povo, de ministrar ao teu povo, de admoestar, de encorajar, de cuidar, enfim, de pastorear o teu rebanho aqui na terra. Por isso nós precisamos da tua graça, eu e todos os demais pastores, em especial os pastores que compõem essa equipe de ministério e os demais pastores de nossa igreja. Precisamos sim do teu poder, da tua graça, da tua unção, porque somos pecadores, mas o Senhor nos salvaste. E obrigado, Pai, porque o amor e a fé nos motivam a prosseguir. E obrigado porque, pelo teu Espírito Santo, sabemos que ainda há muito a ser feito até que Cristo volte, de tal maneira que a palavra que é fiel e proveitosa permaneça atuante em nosso meio. O Senhor Jesus, o teu Filho, veio para salvar o que havia perdido. Que essas palavras estejam constantemente em nossa boca, que essas palavras sejam vistas todos os dias em nossas atitudes, que por meio do serviço, por meio do ministério, por meio da vocação e da obediência, esta igreja todos os dias viva para proclamar e proclame para viver que Cristo é Senhor. Que a graça de Jesus, o Senhor e sumo pastor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação que vem do Espírito Santo, operem em nós o poder, a sabedoria, a força para obedecermos e para mantermos-nos fiéis ao teu chamado, meu e de cada um, Senhor, dos teus servos aqui reunidos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o restante do seu dia. Um bom domingo, restante de domingo, até a noite, se Deus quiser, para celebrarmos mais uma vez a graça de Deus.